Welcome, Marcelo. Thanks, Marcela. Let me share here my screen. Well, hello, everyone. I'm happy to be here, especially with Nancy, Eduardo, and Patricia. And I want to thank Cecily and Kate and Marcela for putting this panel together in this incredible conference. I'm going to switch to Portuguese here. My presentation is, and I invite you to follow with me this presentation. In the Portuguese language. Uma das marcas de Augusto de Campos é a condição de poeta crítico, sobretudo acerca dele mesmo. Por mais compacto o poema, sabemos que nele tudo é construído após longos processos especulares e depurativos. E nesse sentido, Augusto se assemelha muito a João Gilberto, que hoje, nessa quinta-feira, 10 de junho de 2021, completaria, assim como Augusto, os seus 90 anos. E por isso eu proponho aqui e agora esse alargamento da nossa celebração, tanto em nome dos 90 anos do Augusto, quanto em memória de João Gilberto. Longe de ser o primeiro a tratar dos dois em uma mesma moldura de pensamento, eu acredito, porém, que essa aproximação ainda está por ser aprofundada, e por isso eu me proponho a levantar alguns pontos de convergência entre o poeta e o cantor, cujo encontro eu acredito encontrar uma síntese na ambivalência polimórfica das gerações posteriores de artistas como Arnaldo Antunes, Leminski e, mais pontualmente, o Caetano Veloso. Tanto Augusto quanto João atuaram com aguda sensibilidade crítica na criação de formas e linguagens estéticas, promovendo ao mesmo tempo avaliações minuciosas e mesmo pedagógicas de suas respectivas tradições. Tornaram-se, assim, desde muito cedo, figuras incontornáveis no debate cultural, alternando a trajetória da produção musical e poética brasileiras. Nascidos no mesmo ano de 1931, ambos cumpriram trajetórias de formação profissional, guardadas as respectivas distâncias e diferenças, em curiosa sincronicidade. Tomados um pela escrita, outro pelo canto, Augusto e João, respectivamente, ensaiaram seus primeiros passos artísticos ainda adolescentes, no final dos anos 40. Augusto publicando poemas avulsos em suplementos literários da cidade de São Paulo, e João cantando como membro do cast da Rádio Sociedade da Bahia, em Salvador. Já no início da década seguinte, em 51, Augusto publica seu primeiro livro de poemas, O Rei menos o Reino, ao passo que João lança suas primeiras gravações em disco de 78 rotações à frente do conjunto vocal Garotos da Lua. A essa altura, Augusto ainda escrevia em versos e João ainda impostava a voz de um crooner enquanto cantava. No momento decisivo de seus processos de elaboração artística, os anos subsequentes trariam formuladas as suas contribuições criativas mais marcantes. Tanto a poesia concreta quanto a bossa nova foram dadas ao público mais ou menos ao mesmo tempo. Passado um ano da exposição de arte e poesia concreta, no ano de 1958, Augusto assina com o irmão Haroldo de Campos e Décio Pinhatari o manifesto Plano Piloto para a Poesia Concreta. João, em parceria com Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, lança, nesse mesmo ano, seu compacto e quase manifesto contendo Chega de Saudade e Bim Bom. Em ambos os casos, da poesia concreta e da bossa nova, o impacto causado foi tamanho que marcaria para sempre a obra dos seus proponentes. Esgotados esses movimentos, bossa nova e poesia concreta, ficariam os emblemas das carreiras desses autores. Em 1964, João encerra com Guedes Gilberto a fase vertiginosa de álbuns matriciais iniciadas com Chega de Saudade. Completava-se ali o ciclo virtuoso da bossa nova.
Mergulhando em uma espécie de autoexílio, João buscou, com prudência e reserva, escapar das demandas insidiosas do espetáculo, permitindo-se voos ainda mais rentes à criação musical qualitativa, em detrimento de sua comodificação quantitativa. Dessa forma, João pôde ultrapassar a constrição do empacotamento comercial, mantendo-se no direcionamento de uma busca obstinada pela manifestação característica do belo. Augusto, por sua vez, termina 1964 apresentando seus pop-cretos, misturando procedimentos de composição aleatória com sobras e detritos colhidos na algaravia do Parque Gráfico Industrial da metrópole. Os pop-cretos comporiam a última série apresentada por Augusto antes do fim do movimento em 1967. Mas não é somente nessa sincronicidade geracional que os paralelismos entre os dois artistas se mostram perceptíveis. Há em Augusto, como houve em João, um comprometimento rigoroso e inabalável com a síntese e a redução. O autor de Viva Vaia, assim como o autor de Bim Bom, não buscaram em os seus ganhos pela volumetria. Com obras enxutas, privilegiaram a formulação exata na maximização do mínimo. Com base nos processos de criação João Gilbertiana, é possível identificar estruturas geométricas elaboradas sob uma lógica modular matemática, aplicada tanto aos arranjos harmônicos quanto à organização celular das estrofes em loop. Um pensamento estrutural algo coerente com os procedimentos construtivistas do modelo concreto. Já Augusto, no plano da pesquisa, fez da releitura e da revisão, da seleção e da tradução à arte questões medulares do seu expediente intelectual criativo, com alentado e generoso trabalho, por assim dizer, pedagógico e formativo. Augusto recuperou e colocou em circulação um grande número de autores nacionais e internacionais, de modo a ampliar o escopo do debate intelectual sobre poesia no país. Por sua vez, João também atuou a seu modo peculiar e ao arrepio da voragem do tempo como curador e promotor do admirável patrimônio cultural da música popular brasileira. Sua lógica seletiva, a de João, e seu trabalho de revisão crítico-criativa na formulação de um repertório não primaram somente pela recuperação e por estabelecer um panteão redivivo de peças e autores do passado, mas também estabeleceram um caminho adiante, criando escola, onde novas gerações de compositores e intérpretes puderam urdir seus próprios projetos de estudo e escrutínio do cancioneiro, tendo como base o raio modernizante inaugurado pelo intérprete de Rosa Morena. João era leitor de Drummond e Augusto ouvinte de Caetano, epígono de João. Em um raro momento de cátedra, dando aulas, logo no início dos anos 70, Augusto ministrou 2 cursos nos Estados Unidos. No primeiro, tratava do barroco brasileiro. Lá, Augusto usou como porta de entrada para o passado colonial a então recentíssima Triste Bahia, que Caetano Veloso compusera tendo como base o poema de Gregório de Matos, o barroco brasileiro. Trazida do exílio londrino, a canção seria apresentada em primeira mão durante os ensaios do mítico programa televisivo em que João Gilberto e Gal Costa receberam Caetano, marcando assim seu retorno ao Brasil. Presente nos bastidores do encontro, Augusto sairia dos estúdios da TV Tupi com uma fita gravada contendo a canção e um ano antes de lançada no álbum Transa. Foi com esse registro que Augusto iniciou seu curso. Desde que tomara conhecimento do jovem músico baiano e antes mesmo de formulado o tropicalismo, Augusto se antecipou em reconhecer na novidade representada por Caetano e Gilberto Gil o elemento comum à prática da poesia. No Balanço da Bossa, livro marco organizado no calor da hora por Augusto, reunindo textos seus e de outros, com os primeiros estudos sobre a bossa nova, assim como a avaliação e a defesa do tropicalismo, sustenta o poeta concreto que o tropicalismo seria o fato novo, e cito, mais importante da cultura brasileira. E ele entendia, e ele dizia entender o Caetano como sendo, e cito de novo, o maior poeta da geração jovem no fim dos anos 60.
Marcelo, a gente vai indo para o último minutinho. Ok. Tá bom. Ciente do presente, o Augusto foi investigar a poesia dos trovadores provençais da Renascença como um aporte sincrônico da retomada da arte de combinar versos à melodia. E aí ele passa a produzir as traduções dos trovadores provençais e, junto com o irmão, num tour de force, trazendo essa relação entre a poesia e a palavra como na linha melódica dos versos também escritos em livro. E aqui eu deixo a minha contribuição e agradeço a participação e o espaço aqui para vocês. Muito obrigada, Marcelo.